Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste gravado, para quem está aqui com a gente ao vivo, que não é ao vivo hoje, também boa noite. Né? O pessoal aí que sempre acompanha a gente, com certeza vai estar aí, Osmarilda, Ana Sintra, Luciana, o meu maridão, né? Mas hoje a gente precisou gravar por questões de outros compromissos, inclusive de trabalho ainda com Jesus, e vamos embora, né? Vamos para frente, vamos gravar esse momento para que a gente não perca um segundo de aprender com o Evangelho de Mateus e à luz da doutrina espírita. Para quem está chegando pela primeira vez, temos um punhado de gravações anteriores estudando o Evangelho de Mateus, transitando algumas vezes pelo Velho Testamento. Não percam de acessar todo o conteúdo, que está muito legal. Inclusive, segue a gente, toca o sininho, curte esse vídeo. Quanto mais você curte, mais o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele entrega para mais pessoas, né? Então a gente não monetiza esse tipo de trabalho, gente, mas a gente entende que o grande lucro que a gente pode ter é que esse trabalho chegue a mais corações, né? Então contribuam com a gente. Além de fazer todos esses, né, curtir, coraçãozinhos, tocar o sininho, manda também para o amigo, manda para o inimigo, né? Vai que toca o coração do inimigo, né? E bora lá estudar com Jesus e comigo e com a Aleteia, né, Ale? É isso aí, olá pessoal, tudo bom? Não é porque é gravado que a gente não quer interação. E vocês sabem que mesmo quando tem gravação eu entro aqui, falo com vocês, então pode dar boa noite aqui pra gente, pode deixar os comentários que a gente vai interagindo aí, tá? E desde já um beijo para vocês que estão aqui com a gente. Bom, para a gente começar o nosso encontro de hoje, né, como sempre, vamos nos sintonizar, vamos nos preparar para receber as lições de hoje. Então, vou colocar aqui a nossa musiquinha. Ok, então vamos lá. Então, relaxando, fechando os nossos olhos, acalmando o nosso corpo, relaxando o nosso corpo, serenando nossos pensamentos e abrindo os nossos corações para receber as lições de Jesus, mestre e amigo, que possamos hoje aprender contigo as tuas lições, que possamos levar essas reflexões para os nossos dia a dia, para que nas nossas decisões possamos entender a importância de vivermos na materialidade sem tirarmos de nossa mente, de nosso entendimento, que somos espíritos imortais. Obrigada, Jesus, mestre e amigo, por todas as tuas lições, por esta luz que nos emana constantemente, por seres para nós esta ponte que nos ajuda a entender melhor e a nos ligar com a obra de Deus Pai. Segue conosco, Jesus, e abençoa este nosso encontro. Que assim seja. É isso aí. Então, vamos lá para a nossa lição de hoje, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o trecho ali, né? Continuamos no capítulo 22 e vamos hoje então falar do versículo 15 ao versículo 22, um trecho conhecidíssimo que eu aposto aqui com vocês que todo mundo já viu, tá? Que é o trecho do tributo a César. Então, ele é bem conhecido, ele tem lá no Evangelho, quem já fez Evangelho no Lar, quem fez Evangelho no Centro, já passou por esse trecho, e hoje nós vamos
refletir juntos sobre essa passagem. Então, vamos lá. Então, depois de partirem, os fariseus elaboraram um plano. Para lá, calma lá. A gente, no encontro passado, falou da parábola do grande banquete. E no antes desse, falamos dos vinhateiros homicidas. Foram passagens seguidas em que Jesus estava conversando e dando recados específicos a quem? Aos fariseus, né? E ali, então, isso aqui é uma sequência disso aí. Não esqueçamos dessa sequência que a gente está seguindo. Então, depois de partirem, né? Então, depois daquela última lição que Jesus deu, né? Os fariseus elaboraram um plano de como enredá-lo, né? Como enredar Jesus, como capturar, como conseguir prender, na verdade, vamos, agora a gente pega ele. Agora a gente pega ele. Então, depois de partirem, os fariseus elaboraram um plano de como enredá-lo numa palavra. E enviam-lhe discípulos deles, né, dos fariseus, com os herodianos. Herodianos eram os discípulos de Herodes. Então, também é um grupo, um agrupamento, uma seita, que também se opunha a Jesus. Então, os fariseus já pegaram mais gente aqui, ó. Vocês têm aí as turbas do lado de vocês, a gente também está juntando nossos grupinhos aqui, para ir aí, ó, pegar Jesus. Quero pegar Jesus no pulo. Então, é isso. Aí eles enviaram, então, os discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas verdadeiramente o caminho de Deus, e não dás preferência a ninguém, pois não olhas a aparência dos homens. Calma lá, um parêntese. Vamos lá, eles enviaram os discípulos deles, ou seja, os caras que não gostavam de Jesus, para irem lá com um sorriso amarelo, com a cara de pau, para dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro. Olha só, tem toda eles estão ali mentindo na cara dura para Jesus. Jesus não sabia isso, gente? De tudo que a gente já estudou aqui, Jesus não sabia o que eles estavam falando? Sabia o que tinha dentro do coração deles. Então, vamos lá. Então, sabemos que és verdadeiro, ensinas verdadeiramente o caminho de Deus e não dás preferência a ninguém, pois não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece? É lícito ou não dar censo a César, ou seja, pagar o tributo ao César? Jesus, conhecendo a maldade deles, ou seja, eles estão indo com a farinha, Jesus já voltou com a farofa. Eles estão indo com caju, Jesus já fez a castanha, já vendeu lá no mercado. Então, Jesus, conhecendo a maldade deles, disse: Por que me testais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do censo. Aí trouxeram-lhe um denário. E aí Jesus continua: De quem é esta imagem e a inscrição? Eles dizem: De César. Ou seja, na moeda vinha ali a imagem do imperador, né? Então, na moeda tinha lá a imagem do César. De quem é esta imagem e a inscrição? E eles dizem: De César. Então Jesus responde: Restitui, pois, a César as coisas de César e a Deus as coisas de Deus. Ao ouvirem isso, maravilharam-se e, deixando-o, afastaram-se. Ou seja, Jesus foi e resolveu, né? Eles estavam ali querendo enredar Jesus, queriam pegar Jesus no pulo. Jesus já sabia o que eles queriam, já sabia de tudo e deu ali para eles a resposta perfeita. Resposta que serve para a gente até os dias de hoje. E é isso que nós vamos conversar hoje. Né, Gil? Então, vamos lá. Me chama muita atenção também, gente, né? Não sei se tocou vocês isso, mas os danadinhos, eles usam ali uma
estratégia de retórica, né? Uma estratégia retórica. A gente, hoje, dentro no meio jurídico, a gente usa essas estratégias, né? Em audiências de conciliação também, para criar um ambiente empático que não necessariamente é primando pelo bem de quem está sendo envolvido naquela conversa, né? Às vezes é para obter a vantagem para o cliente. Olha que coisa, né? Só que eles chegam ali para tentar um espírito crístico. Né? Então, assim, a gente está aqui, é a mesma coisa que é igual criança virar para um adulto e falar gugu dadá, né? Assim, qualquer coisa a gente já vai entender. Jesus olhou, eu acho que ele pensou, meu Deus, como é criança, porque foi querer usar uma estratégia para tentar ganhar Jesus na vaidade, ganhar Jesus ali na arrogância, vaidade e arrogância que ele não tinha mais, ele não estava nessa fase mais. Então eles chegam apupando, né? Olha, mestre, bem sabemos que você é verdadeiro, né? Apupando a vaidade ali, né? Uma infantilidade absurda. Nossa, nós sabemos que você é verdadeiro, que você ensina o caminho de Deus segundo a verdade. Nossa Senhora, então olha, a gente sabendo disso, a gente está querendo aqui aprender com você, né? E aí vira e fala ainda, e das preferência, e não das preferência a ninguém, pois não olhas as aparências dos homens. Aqui tá a única coisa que eles falaram que fazia algum sentido, né? Porque de fato Jesus não dava preferência a ninguém porque ele não se fiava em aparências. Jesus, ele cansava de colocar que não era o que entrava pela boca que tornava imundo o homem, mas o que saía da boca. E que tudo que nós vivemos na Terra tem por objetivo o engrandecimento do espírito. Então, tanto faz se você é rico, se você é pobre, se é preto, se é branco, se é amarelo, se é indígena, se você mora em cima de uma árvore, ou se você mora num carro, ou se você mora numa mansão, ou você mora num barco no meio do mar. Isso não faz diferença nenhuma. A profissão. E Jesus, para que eles viessem, né? Discípulos de fariseus e herodianos falar isso, eles não só conheciam a fama de Jesus de curas e milagres ali, né? Eles também conheciam a fama de Jesus de ser reto, muito reto, né? Isso me lembra até uma frase de João, que inclusive eu estava comentando aqui no escritório pouco antes de vir gravar, e que, como é as coisas, né? Uma frase de João, em que João diz assim: seja quente ou seja frio, não seja morno, que eu te vomito. Né? E Jesus tem uma frase muito próxima a isso, quando ele diz assim, que o seu dizer seja sim, sim, não, não. Ou seja, não muda o seu dizer de sim para não, porque existe uma conveniência. E depois de não para sim, porque a conveniência mudou. Tenha uma postura, assuma eticamente os seus pensamentos e suas posições. E essa imagem Jesus conseguiu passar. Por quê? Porque os rivais, aqueles que estavam ali tentando derrubar Jesus, tentando achar alguma brecha em alguma palavra de Jesus para incitar o governo contra ele, já conheciam essa fama dele, já conheciam a postura reta e ética que ele tinha. Ele falava, ele afrontava as leis, mas ele tinha argumentos muito sólidos para isso, né? Verdadeiros e baseados naquilo que estava dentro do próprio conhecimento judaico, né? Exatamente. E onde está, né, Ju, por que com essa pergunta eles queriam pegar Jesus no pulo? Por quê? Porque a gente tem ali, Jesus é seguido por quem? A gente vem acompanhando pelas turbas. Quando fala das turbas, quem são? Os carentes, né? São pessoas, não são dos abastados, né? É ali com a população. E os doentes, né? Os doentes. E os Escravos, tributos, mulheres. o tributo para a população eram tributos que eram pesados e eram tidos pela população como injustos, né? A população não via com bons olhos aquele tributo, aqueles tributos, né? E sofria com eles, né?
E aí eles estavam naquela de, eu quero ver se esse pessoal que te segue vai continuar do teu lado, né? Porque assim, se você disser que não é para pagar, você não está sendo reto. Se você disser, Se você disser que não é para pagar, você ainda está indo contra o próprio governo, e que aí a pode gente se prende. tomar como um debandante, né? Exatamente. E se você disser que é para pagar, esse pessoal vai ficar insatisfeito, né? Só que aí Jesus vem e dá uma lição, né? E aí e lição que a gente tem que tomar aí até hoje. Mas vamos lá, vamos seguir. E inclusive, quando ele fala, né, assim, quando perguntam isso para ele, estava querendo incitar. Eles basearam dentro do raciocínio deles que Jesus teria só duas posições. É incrível, né? Como quando o espírito avança, tudo é possibilidade. E eles acharam que Jesus só tinha duas possibilidades: ou era falar que era contra, ou era falar que era a favor. Jesus não veio para emitir opinião. Isso é importante, né? Jesus não veio emitir opinião. Ele veio viver a lei. Ele fala: eu não vim descumprir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Ele veio viver a lei divina. Porque a lei não era a lei mosaica, não era a lei judaica. A lei que Jesus estava dizendo que veio cumprir era a lei divina. E que ao longo da história humana, nas experiências de religiosidade, de religião, nós deturpamos, né? Nós fizemos alguns ajustes conforme as conveniências. E aí a gente acabou se perdendo um pouco daquilo que seria realmente a lei divina. Então ele vem viver, né? Ele não vem aqui dar opinião nenhuma. Então o leque de Jesus amplia absurdamente. E eles não contavam com isso. E um caso, inclusive, disso, de transformar o que é, digamos, mundano em religião, o próprio tributo, né? Que era impopular e tudo, e uma forma que eles encontraram foi transformar isso como um ato religioso, né? Então, o pagamento do tributo era ali um ato religioso, né? Mas, enfim. Exato. Me dá, né? Se você afronta uma autoridade política, na verdade você está afrontando Deus, ou os deuses, porque ele é uma autoridade política porque ele foi nomeado pelos deuses, ele é especial, né? E assim, também tem um outro contexto muito interessante que a gente olha os versículos anteriores aí do Evangelho de Mateus, e a gente percebe o quanto os fariseus, os saduceus, eles tinham medo das turbas. Por quê? Porque era uma multidão. Quem era que tinha dinheiro? Quem era que tinha poder? Uma grande minoria que subjugava, escravizava a grande massa. Só que se essa grande massa se rebelasse, como que ia todo mundo? Como que esses poucos iriam se defender de uma turba gigantesca? Então eles queriam ou provocar Jesus contra o governo, e aí o governo iria contra Jesus, ou provocar Jesus contra as turbas, porque até eles temiam as turbas, e aí as turbas iriam contra Jesus, né? Então, eles, num pensamento muito raso, muito pequeno, apesar de conhecerem a retidão de Jesus, apostaram que ele teria só duas posições, ou ir contra ou ir a favor, né? E não perceberam que, na verdade, a vivência da verdade por Jesus trazia para ele um leque enorme de possibilidades, né? Então Jesus, ele sai daquele ângulo e ele vem e coloca assim: olha, vamos separar as coisas, né? Basicamente ele está falando isso: vamos separar as coisas. Tem as coisas que são do mundo, que precisam acontecer. E tem as coisas que eu vim falar com vocês. Eu sou porta-voz da lei divina. Então, essas uma forma de enxergar a experiência. Outra forma é as leis do mundo. Vocês estão no mundo. Então, deixa que gente da política resolva isso. De mim, esperem a lei divina. Né? Olha como ele muda completamente o contexto, completamente o cenário. Coisas que a gente, muito pequenininho, não consegue. Esse momento me lembrou também uma situação que eu comecei a entender o que seria uma sabedoria, que é muito diferente de inteligência
ou de inteligência básica, né? Que a gente acha, a gente faz uma interpretação de que uma pessoa inteligente é uma pessoa graduada, pós-graduada, mestrada, doutorada, etc. e tal, né? Então a gente entende que isso é uma inteligência, mas a inteligência que vem da sabedoria, ela é uma inteligência que não exige graduação e que muitas vezes uma pessoa com extremas graduações não tem. Eu me lembro de uma experiência da madrasta do Chico Xavier, que tinha a vizinha, que eu já até contei aqui para vocês, tinha a vizinha que roubava os alfaces. E aí, até eu sempre faço isso em palestra, né? Pergunto, o que você faria se você descobrisse que era a sua vizinha que estava roubando um alface, e o alface era uma forma de ajudar a complementar a renda da família que passava fome, né? Então, ela plantava alface, punha numa carriola e saía vender. Cadê os alfaces que estavam roubando, né? E aí, o que é que você faria? Né? Aí, cada um vai conforme seu momento, suas experiências. Uns falavam, eu poria um vigia para olhar, eu ia denunciar para a polícia, eu ia arrumar uma testemunha para provar que era ela e processar ela, eu ia chegar e falar assim, olha, por favor, não roube mais. Então, cada um ia ter uma reação, né? Mas esse espírito superou todas quando ela virou e falou. Ela pegou a chave do cercadinho da plantação de alface, foi na vizinha que estava roubando, entregou na mão dela e falou, amiga, alguém está levando os alfaces, eu preciso tanto para sustentar meus filhos, eu não confio em mais ninguém, eu tenho que sair vender agora e podem levar, eu não confio em mais ninguém além de você, toma a chave, cuida para mim, né? Então, aí a gente percebe o que é a inteligência verdadeira, aquela inteligência que vem da alma, que nada tem a ver com graduação, com pós-graduação. É aquela sabedoria que o espírito alcança após largas jornadas de experiências terrenas e que a gente não quer viver, né? A gente passa por dificuldade, não quer passar por dificuldade, a gente quer nascer lindo, de olho azul, né? Não pegar nem gripe, morrer com 100 anos e não virar nem pó, virar purpurina, né? Quer ser aquela coisa linda, maravilhosa. Então, assim, não pensando que para chegar no nível dessa madrasta do Chico é uma longa jornada de muitas privações, de muitas dificuldades, de conquistas espirituais sólidas, né? E quando esses, então, herodianos e os discípulos dos fariseus chegaram até Jesus, eles chegaram com a infância total, para se deparar com um espírito que era crístico, né? E Jesus, a gente fala sempre, né? Ele percebeu que se passava no âmago das almas, né? Quando ele vira e fala, por que me experimentais hipócritas, né? Ele não só estava falando isso porque ele entendia aquele jogo de retórica que estava sendo feito, como também ele captou a vibração, as intenções dentro do coração daquelas pessoas, né? E aí ele vai dar uma lição que no final, no versículo 22, a gente vê que Mateus coloca, e eles ouvindo isso, maravilharam-se e deixando-o, se retiraram, né? Então, os próprios discípulos ali dos fariseus e os herodianos se maravilharam com a profundidade desse espírito, né? Porém, né? Então, assim, Jesus, a grosso modo, parece que nessa passagem, ele está só querendo dizer para a gente que a gente, como cristão, tem que cumprir as nossas obrigações civis sem comprometer a nossa lealdade com Deus. Parece que é só isso, né? Aqui até tem N reflexões outras que a gente pode pensar. Antes de eu chegar aqui em algumas coisas que eu trouxe de algumas obras espíritas, para a gente refletir mais profundamente, mas a gente pode até pensar, Jesus estaria então dizendo que a gente tem que cumprir com as nossas obrigações civis sem comprometer a nossa lealdade com Deus. Essa colocação ela fica um pouco ambígua. Ela fica ambígua por dois motivos. Primeiro, porque se eu vou cumprir as minhas obrigações civis, eu não tenho como comprometer minha lealdade com Deus, porque eu estou exatamente onde eu devia estar, com quem eu devia estar, do jeito que eu devia estar. Eu estou, então, vamos começar refletindo assim, eu estou encarnado no Brasil. Por que eu estou encarnado no Brasil? Eu podia estar na Mongólia,
eu podia estar na Suíça, eu podia estar na China, eu podia estar na Alemanha, eu podia estar em Portugal, eu podia estar na Tailândia. Por que eu estou aqui no Brasil, né? A gente tem falado várias vezes, não existe assim, ai, Deus deu uma cochilada e era para eu reencarnar em outro lugar, acabei caindo aqui. Não, tá tudo programado conforme as necessidades de cada um de nós. Então, eu estou encarnado no Brasil, nós aqui que estamos gravando agora, estamos na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo, né? E esse contexto que nós estamos vivendo nos aprimora como espírito. É exatamente este contexto. Eu trabalho com isso, eu casei com fulano, eu moro em tal lugar, eu tenho X de vizinhos, eu tenho X de companheiros de trabalho. Esse contexto todo, que me exige o cumprimento de uma série de obrigações, me elabora como espírito. Porque senão não faria o menor sentido. Não faria o menor sentido, por exemplo, a providência divina, o cuidado divino conosco, a misericórdia divina. Se muitas dessas situações que me trazem sofrimento não tivessem nenhum propósito de engrandecimento para mim, né? Seria como se ele brincasse com a gente. Então, o cumprimento das obrigações civis propõe para a gente exatamente o ambiente que nos elabora como espíritos. Não tem como eu comprometer minha lealdade com Deus. Ele me colocou aqui. E ele me colocou para cumprir assim. Óbvio que outra reflexão que eu vou propor aqui, que é para vocês ficarem queimando os miolos aí sozinhos, né? Porque nem eu sei, né? É pensar assim. Não sei se vocês já ouviram falar de Desmond Doss, né? Desmond Doss, ele tinha uma exceção de consciência que na legislação brasileira, por exemplo, é prevista na Constituição Federal. Tem um filme desse personagem chamado Desmond Doss, que ele era um soldado, mas que tinha uma exceção de consciência. A exceção de consciência dele era por religião, e ele, então, por religião, em razão da religião dele, ele não usaria armas para ferir ninguém. Mas como que você pode ser um soldado e ir para uma guerra sem usar arma? Isso virou polêmica, virou uma polêmica enorme. E, inclusive, é objeto de um filme, essa história é real, e ela foi objeto de um filme chamado Até o Último Homem. Então, o que acontece com Desmond Doss, né? Ele chegou, inclusive, a ser processado pelo Tribunal Militar por descumprir ordens dos seus superiores, como se ele fosse um rebelde, né? Mas ele falou, gente, eu não posso, eu posso ir preso, eu posso ficar, mas eu não vou usar armas, é uma exceção de consciência. Né? E aí ele então acabou conseguindo absolvição do tribunal e ele foi para a guerra sem armas, sem armas. E a função dele na guerra foi salvar muitos soldados. Os soldados eram feridos e ele se arrastava até chegar neles e puxava eles para dentro dos acampamentos ali onde tinham médicos, onde tinham enfermeiras, e ele salvou muitas vidas. E é por isso que chamava Até o Último Homem. E quando vocês forem ver o filme, vocês vão ver que, inclusive, ele salvou até pessoas da parte contrária. Era inimigo. Por quê? Porque eram pessoas. Essa exceção de consciência de Desmond Doss é uma exceção de consciência que bateu de frente com legislação civil, com essas leis civis, com as coisas do mundo. Mas Desmond Doss, ele estava um nível acima. Ele estava disposto a aguentar as consequências e ele tinha um comprometimento, uma lealdade com a lei divina de, olha, nunca vou ferir um homem, ainda que seja do lado inimigo. Ele tinha uma lealdade, uma fidelidade com a lei divina que era, assim, acima de qualquer coisa e até as últimas consequências. A gente não está preparado para isso ainda, por isso que às vezes a gente viola as coisas, né? Conforme o bel prazer e não consegue nem ter aquela postura que Jesus falou, que o seu dizer seja sim, sim, não, não. Às vezes a gente diz sim pela conveniência e numa outra situação, exatamente igual, a gente diz não pela conveniência. E a conveniência não é uma conveniência da lei divina, porque a lei divina também é sim, sim, não, não. É uma conveniência pessoal, né? Então, a cada um, conforme o ombro aguenta,
Desmond Doss é um exemplo de que o ombro pode aguentar um pouco mais, mas ele é uma exceção nesse universo onde nós ainda buscamos muita satisfação do interesse pessoal, tá? Bem, passemos então a algumas reflexões propostas por Emmanuel. A primeira está lá no livro Semeador em Tempos Novos. É a lição número 3 do livro Semeador em Tempos Novos. Emmanuel traz ali uma reflexão sobre a gente simbolicamente entender o que seria essa imagem de César. Essa imagem de César exprimiria o quê, né? Porque Jesus, é óbvio que ele se valeu das circunstâncias também para passar um entendimento mais profundo. Porque senão o próprio óbito, né, a própria morte de César e mudanças, né, na lei, muda a moeda, já não tem mais moeda de César, implicaria na perda de sentido desse momento. Então Jesus traz ali, como ele traz em todas as parábolas, uma reflexão mais profunda. E a reflexão que Emmanuel propõe ali, uma delas, né, porque tem outras tantas, seria pensar que César seria aquela figura do mundo material. Ela seria a representatividade dos imperativos da materialidade. Imperativos por quê? Porque é aquilo que nos é imposto. Então, por exemplo, às vezes a gente não concorda com uma lei, né? Mas ela tá valendo, ela tá vigente. Você concordando ou não concordando, ela serve para você, serve para o vizinho, serve para o seu parente, serve para todas as pessoas que estão naquele território, sob a égide daquela lei. Então, gostando ou não, ela tá ali. Por isso que é imperativo. E ele faz essa proposta de reflexão dentro desse imperativo, né? Daquilo que, estando encarnado, me é imposto. Por exemplo, a gente compra um imóvel. Todo ano, no mês de janeiro, chega um imposto para pagar, o IPTU, chega o carnezinho de IPTU. Você goste ou não goste, concorde ou não concorde, o IPTU vai chegar na sua casa, né? Carro também. Agora, quando você desencarna, vão fazer um inventário dos seus bens, tudo. Vão mandar o boleto do IPTU para o mundo espiritual para você pagar? Não vão. Então, percebe que são imperativos, porque eu não tenho como fugir do IPTU, ele vai vir, mas são imperativos da materialidade. Estar encarnado me traz essas imposições. Então, quando Emmanuel vai falar de César como sendo essa figura que exprime a ideia dos imperativos da materialidade, ele traz assim: César exprime a direção que nos garante a tranquilidade, a justiça que nos angaria respeito, a organização do trabalho que nos assegura a bênção do pão, a ordem que nos mantém o ninho doméstico e, sobretudo, a lei que nos guarda a todos, nos variados climas do mundo, dentro da dignidade recíproca, na qual o cumprimento fiel do nosso dever nos confere o direito à verdadeira ascensão. Olha que interessante, né? Vamos pensar um pouquinho detalhadamente. Ele começa, exprime a direção que nos garante a tranquilidade. Muitas vezes nós sabemos que uma determinada conduta nossa vai trazer BO. A gente sabe que vai trazer BO. Vai dar ruim. A gente escolhe ela, né? Então a gente fala assim, não, tudo que eu quero é paz. Só que aí a gente vai e faz a guerra. E a gente sabe que vai dar guerra, é só apertar aquele botão. Aí a gente fala, tudo que eu quero é paz, mas a gente vai e aperta o botão da guerra. Isso acontece muito nos nossos relacionamentos, né? Principalmente aqueles relacionamentos mais próximos, são aqueles familiares que estão dentro da nossa casinha. A gente sabe que às vezes falar uma coisa vai atravessar, que exprimir uma opinião naquele momento vai trazer problema, né? É que nem querer discutir a relação quando está na final do jogo do Corinthians, no final do segundo tempo, né? E a pessoa entra na frente da televisão e fala, precisamos conversar sobre alguma coisa que é muito séria, e desliga a televisão quando estava batendo pênalti, né? Então a gente sabe que aquilo vai dar problema. E a gente fala, mas tudo que eu quero é resolver com você para ter paz, né?
E aí a gente vai e perde a tranquilidade. Então, ele está falando, César exprime a direção que nos garante a tranquilidade. Quanto a gente tem, então, de fato, cumprido, dado a César o que é de César, cumprido o nosso dever neste mundo para alcançar a tranquilidade, né? A gente fala assim, não, eu sei que eu não devo comprar as coisas no cartão de crédito. Por quê? Porque eu vou esquecer que comprei, e aí no fim do mês vai vir as contas e mais a conta do cartão de crédito. E daqui a pouco isso aí tá uma bola de neve. Mas aí o que a gente faz? A gente recebe do banco sem pedir o cartão, e o cartão vem para nossa casa e a gente olha e fala: nossa, que cartão bonito, é black, né? É black. Aí a gente destrava o cartão, desbloqueia o cartão, aí a gente fala: mas eu vou comprar essa roupa aqui, eu vou parcelar em 3 vezes. É baratinha a parcela, nem vou sentir, né? No final do 3º mês, a gente está com essa roupa mais botijão, mais eu não sei o quê. Quando a gente soma tudo, a gente já perdeu a tranquilidade, já perdeu a paz, né? E a gente sabia que era só destravar o cartãozinho black que chegou pelo correio. Então, assim, nós nos afogamos, né, nas próprias escolhas. O cumprimento do dever aí traria para a gente equilíbrio, paz, serenidade, tranquilidade, que a gente tanto deseja. Né? Aí ele continua: a justiça que nos angaria respeito. É muito interessante pensar nisso, a justiça que nos angaria respeito, porque às vezes a gente quer ser respeitado. Mas a gente é assim. Na hora que é para mexer com os meus, não pode. Mas se é com dos outros, aí tudo bem. Como que eu posso ser respeitada se eu tenho expressamente nas minhas condutas e nas minhas palavras uma dedicação ao meu interesse pessoal, ainda que eu passe por cima de você? Né? Então, assim, não se consegue respeito quando se grita justiça, mas se proclama a injustiça. Quando nós temos comportamentos antagônicos com as nossas próprias palavras. Né? Quando o nosso comportamento não sustenta os nossos discursos de moralidade. É a tal hipocrisia muito interessante a gente pensar que a gente no cenário fala. político. É a tal hipocrisia que a gente fala sempre aqui nos nossos encontros, que Jesus era contra. Então, colocando em uma palavra esse conceito que a Ju está trazendo, é a tal da hipocrisia. Eu falo de um jeito, eu ajo de outro. Para os meus é de um jeito, para os outros é de outro. É a tal da hipocrisia. É aquilo, gente, eu até falei, acho que foi aqui que eu falei na última live, que eu ouvi uma mãe do ex dizer que a mulher que sofria violência doméstica provocou aquilo. Isso me dá uma coceira, porque às vezes a pessoa vai estar lá no Instagram, e aí você vai olhar o Instagram dela, ela está publicando lá, contra a violência doméstica, vamos proteger as mulheres. Aí tem lá uma publi de violência doméstica, ela fala, que absurdo, mas quando é o filho dela que bate, aí tudo bem, então a mulher deu causa. Né? Então não há respeito, a gente não consegue ter respeito para esse tipo de comportamento. Não dá para ter. No cenário político recente, a gente enfrentou muito isso. Porque a gente ouvia aquele discurso, nós seguimos Jesus, nós somos cristãos. Mas nós somos cristãos, mas a gente faz discriminação, a gente faz apologia à violência, faz apologia a usar arma. Né? A gente tem aí o exemplo de Desmond Doss. Desmond Doss, sendo soldado, tinha a hombridade de dizer: não quero tirar a vida de ninguém, eu não posso ferir um irmão. Isso é seguir Jesus, porque eu tenho certeza que se Jesus estivesse aqui hoje, ele não ia chegar e falar assim: não, bandido bom é bandido morto, vamos armar a população. Eu tenho certeza que não seria assim. Porque quando a gente começa a olhar toda a jornada de Jesus no Novo Testamento, a gente não vê a menor possibilidade dele agir assim. Mas nós nos intitulamos cristãos e empunhamos armas. E a gente aqui mesmo vive falando sobre isso. A Ju sempre traz essa questão de que eles tinham medo das tubas, por quê? Porque eram muitos.
lá naquela época nem existia arma de fogo, mas você imagina essa população toda aí, com pau e pedra na mão, estariam armados, Estariam armados, né? Jesus não poderia ter chamado convocado essa população que estava ao lado dele e falar assim: vamos destituir este imperador, eu que serei agora o rei, vou colocar agora, vou instaurar o novo reino, né? Não, mas não foi isso que ele fez, né? Então, assim, o exemplo dele já diz tudo. Então, não bate um discurso com o outro. E Aliás, aproveitando então aqui, fazendo esse parênteses, a mesma coisa, me desculpem, mas a mesma coisa é ter político de estimação. Então quer dizer que com o meu pode, com o meu pode, o do outro não pode. Pode ser, a lei pode se aplicar ao outro, mas o meu queridinho aqui não pode. Então, assim, qualquer dessas predileções, gente, qualquer uma, é o bom senso. E o Espiritismo nos convida o tempo inteiro a esse caminho do meio, e principalmente Jesus nos convida sempre ao caminho do meio, né, Ju? E assim, até tudo isso que você está trazendo, porque é muito fácil você só dizer assim, não, meu reino é de outro mundo, né, de tipo, então, nós realmente somos espíritos imortais, então o que a gente tem que ter em mente é a espiritualidade. Só que também é muito fácil eu virar e falar, então tá, então agora eu só vou viver a espiritualidade e fica de lado minhas obrigações, o que eu tenho que construir, o que eu tenho que crescer, o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que, enfim. Mas vai lá, Ju. exatamente. E, inclusive, foi esse pensamento, né, de incitação de turbas que levou Judas a delatar Jesus. Né? O que a gente tem hoje nas obras espíritas é que Jesus foi socorrer Judas porque Judas se sentiu extremamente arrependido do que fez, logo que fez, tanto que se suicidou. E a ideia dele era exatamente essa: olha, eu vou provocar Jesus quando ele estiver lá no madeiro infamante, quando ele vai fazer descer bolas de fogo de tudo quanto é lugar, vai se revelar o Messias, vai fazer a turba inteira levantar as armas e nós vamos tomar a força, né? Não. Que Judas, coitado, ele achou que Jesus era Thor, né? Ele foi uma pequena confusão. Ele achou que Jesus era da Marvel. Perceberam? Então, como assim? Não dá para a gente ter uma incoerência dessa e achar que vai alcançar respeito das pessoas. A gente tem uma posição absolutamente injusta e espera ganhar respeito. Não dá, não dá. Continuando, a organização do trabalho que nos assegura a bênção do pão. Aquilo que a Letéia estava falando. A gente precisa fazer a nossa parte. Né? A gente estava até conversando antes aqui de entrar. A gente precisa fazer a nossa parte. A organização do trabalho que nos assegura a bênção do pão. Eu não posso falar assim, olha, não, eu vou viver aqui uma vida de contemplação do mundo espiritual, né? E eu vou esperar porque Deus manda o pão. Então eu vou ficar aqui sentado esperando o pão chegar. Não, porque nos desafios do trabalho, os desafios do trabalho são trazidos para o espírito encarnado exatamente porque ele vai edificar as construções que o espírito precisa fazer nessa existência, é o que a gente estuda lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, na Lei de Trabalho. É toda ocupação útil que venha a trazer para o espírito experiências de individualidade e coletividade, né? Então eu preciso ter a organização desse trabalho. Muitas vezes eu não tenho essa organização, eu não tenho a disciplina dos horários, eu não tenho a disciplina do que deve ser cumprido. É muito fácil, né? Eu entro de manhã para trabalhar e eu tomo 50 xícaras de café, né? Então eu não organizo meu trabalho, eu tomo 50 xícaras de café, eu vou 30 vezes no banheiro, ao ponto de pensarem que eu estou tendo algum problema intestinal, né? E aí chega no fim do dia eu falo, nossa, eu tô cheio de serviço, não sei nem por onde começar. E aí acaba deixando para amanhã. Tem até um vídeo muito engraçado que fazem isso com pedreiro, né? Mestre de obra, né? Que ele dorme, ele dá um cochilinho, ele come a marmita dele, 11 horas da manhã, ele toma um cafezinho, não sei o quê. Aí ele fala, mas quando eu começar, quando eu pegar, no fim chega o fim do dia, ele nunca pegou e passou mais um dia. E a obra atrasa. Aí a gente estava conversando exatamente sobre essa
coisa, então, né, Joaquim, antes de começar, que é o fazer a nossa parte, né, que é o que a Ju está falando. Então, é um grande... Eu tenho que fazer a minha parte. E aí a gente estava conectando até com um trecho, né, do olhar as aves no céu, que a gente tem lá, no Evangelho segundo o Espiritismo também tem esse trecho. Então, é o olhar as aves no céu, que aí fala que que é o exercício de fé, de você confiar, né? Mas não é como a Ju estava falando, não é confiar, eu vou ficar aqui contemplativo e não vou fazer, não. É o caminho do meio. Eu faço a minha parte. E aí, o Dai a César é o crescer porque eu aprendi a ser justo, crescer porque eu aprendi a me organizar, crescer porque eu aprendi a trabalhar, mas a gente trouxe mais um item conversando aqui, que vai além dessa reflexão do livro do Semeador em Tempos Novos, que é a questão do exercício de fé. É um exercício de fé, porque eu cresço ao aprender, né, a adquirir essas qualidades, mas eu também cresço ao executar este exercício de fé, que é eu faço a minha parte. Eu faço a minha parte e aí eu confio que Deus, enquanto ser supremo, enquanto esta energia que nos envolve, enquanto lei de universo, né, que esse conjunto de leis do universo vão seguir o seu caminho e que dentro da perfeição delas eu vou ter tudo o que eu preciso, tudo o que eu mereço, tudo o que me é necessário. Então, mas para isso eu tenho que fazer a minha parte. Eu não vou estar aqui sentado e a engrenagem vai estar rodando e só me favorecendo. Não, então é um conjunto. Eu faço a minha parte e conforme eu faço a minha parte, a engrenagem gira, a coisa acontece e o Deus proverá, mas o Deus proverá na medida do meu esforço, do meu crescimento e do meu merecimento. Então, o Dai ao César, além de tudo isso, né, Ju, é um exercício de fé. E assim, é um exercício muito interessante, porque ó, imagine que alguém queira comer pão e não tem padaria. Aí, Deus já mandou o dinheiro, você já comprou o trigo, comprou o ovo, comprou o fermento, você tem tudo na sua casa. Aí você vai ficar sentado esperando Deus fazer o pão, né? Então, assim, tipo, junta tudo aí, faz o pão, aí você assa o pão e você vai comer o pão, né? Então, todas essas experiências nos edificam como espíritos. Né? Seguir, falar de César, é falar de tudo aquilo que muitas vezes nós relutamos em cumprir, mesmo sabendo que as consequências são aquelas que a gente está tentando fugir. Né? E aí ele continua assim: não chega desta forma o simples pagamento do tributo vulgar ao cofre que nos define a riqueza pública, para que atendamos à recomendação do Senhor. Ou seja, não é só pagar imposto para você estar falando assim, opa, estou cumprindo o que Jesus mandou, paguei imposto de renda, né? Mas não, ele coloca assim, mas sim, também o nosso zelo e a nossa abnegação na salvaguarda dos bens que desfrutamos na experiência comum, seja auxiliando a segurança do próximo, defendendo a higiene de uma rua, né, de um logradouro, cooperando na execução dos estatutos que nos governam, ou amparando a educação do povo que nos constitui a família. Porque somente assim, auxiliando a terra, entrosá-la-emos no céu, como província redimida e generosa, a refulgir no reino de amor de Deus. Então, olha que interessante que ele está trazendo, né? Porque quantas e quantas coisas a gente pode fazer em prol do coletivo, que a gente sempre fala aqui, e que não necessariamente seja pagar imposto, porque às vezes a pessoa nem trabalha fora, como é que vai pagar imposto de renda? Não tem renda, né? Então, não é uma questão de imposto, de dinheiro que entra em cofre público, mas é uma questão de contribuir para o coletivo. Essas experiências que nós estamos vivendo nos contribuem para o coletivo. Fiquei pensando, né? Auxiliando a segurança do próximo. Quanto que a gente pode, por exemplo, ser útil só levando uma pessoa para atravessar a rua, um idoso, alguém que está, né, com dificuldade de mobilidade,
E aí a gente pega e chama, né? Pede para os carros pararem, sinaliza ali uma atenção maior, né? E ajuda aquela pessoa a atravessar a rua, né? Defendendo a higiene do logrador, é simples, é só não jogar coisa na rua, lixo na rua, lixo no lixo, né? Ponto. Olha que coisinha mais simples. Eu estou cumprindo, dai a César o que é de César, né? Cooperando na execução dos estatutos que nos governam ou amparando a educação do povo que nos constitui a família. Ele está falando o povo como nossa família espiritual. A nossa família que divide essa mesma casa, criada por Deus para todos nós, né? Então, eu vou cooperar na execução dos estatutos. Olha, eu tenho aqui, por exemplo, que nessa rua não pode transitar em alta velocidade. Eu respeito a velocidade. Não é exigir que o outro faça, é você fazer. Né? Então, olha, não posso passar o semáforo vermelho. Né? Então, eu respeito o semáforo. Né? Então, assim, são coisinhas. O fato de eu não correr demais, o fato de eu respeitar um semáforo, o fato de eu não jogar lixo na rua, eu estou dando a César o que é de César. É muito além de recolhimento de imposto só, né? E aí a gente partindo aí já para encerrar, no livro Pão Nosso, na lição 102, Emmanuel traz um trecho muito interessante. Ele diz assim, 2 trechos interessantes que eu quis pensar. Primeiro, ele diz: preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina, diante dos princípios estabelecidos, ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Avançar demasiadamente na sua época, né? Então, e ele continua: se pretendes viver retamente, não des a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Ai, peraí, só um minutinho aqui, que tá acabando a bateria. Eu vou ter que pedir para Carol pegar a bateria para mim, o carregador. Antes que caia aqui. Se cair, eu volto, tá, gente? Não se preocupem. Mas já estamos aqui na reta final, tá, Ju? Só mais 5 minutos de. Estamos na reta final, né? Então. 5 minutinhos Ótimo. estourando. Então, estourando. Então, é isso, gente. Muitas vezes, o cumprir o dever vai parecer um sacrifício e vai exigir de nós. Mas é preferível que eu me sacrifique e sofra do que eu pular essa oportunidade de aprendizado e ter que refazer ela em condições piores. É isso que ele está trazendo. E não vamos criticar quem está, por exemplo, muitas vezes nos exigindo essa postura de cumprimento dos imperativos da materialidade. Pode ser um parente difícil, pode ser um chefe difícil, pode ser um governo difícil. A gente não precisa criticar, né? O vinagre da crítica não ajuda em nada. Viver retamente não é ditar regras de conduta. Travou aqui para mim, gente. Travou para vocês também? Bom, o que a Ju está colocando aqui que não é a crítica que vai fazer essa diferença, né? Vamos ver se a Ju vai voltar para concluir. Mas, enfim, continuando aqui então a conversa para vocês dentro do que a gente conversou, é que não é só ficar ali criticando e reclamando do que a vida, desses desafios que a vida traz para a gente, que vai fazer diferença. Quando, na verdade, o que a gente tem que aprender, né, de forma resignada, cumprir com esses imperativos da materialidade, entendendo a necessidade deles, né, e claro, diante de uma injustiça, você vai buscar o caminho correto para mudanças sociais. Mas o ficar aqui simplesmente reclamando, xingando, trazendo um peso para o cumprimento das coisas, não é isso que vai não é isso que vai resolver, não é isso que vai ajudar, isso vai dificultar a nossa tentativa
né, de crescer com essa experiência, que como a gente viu aqui, é uma experiência que é necessária para a nossa jornada, né, e para o cumprimento da nossa encarnação, né. Então, é aprender a ser justo, aprender a se organizar, aprender a importância do trabalho, fazer este exercício de fé, de fazer a nossa parte, né, e até trazer um outro comentário interessante, que é o fato de que esse trecho do Dai a César, não sei se vocês observaram, mas o trecho de Dai a César no Evangelho, ele está no capítulo que é amar o próximo como a si mesmo. E até comentei com a Ju, né, que me chama a atenção o fato de do desse trecho. Aê, Ju, voltou aqui com a gente. Acho que é para a gente encerrar. Acho que a gente tem que encerrar. Eu só estava falando, eu fiz o resumão do que você tinha falado, e eu só estava trazendo uma última questão de que esse trecho está no Evangelho, no amar ao próximo como a si mesmo, o que parece curioso, mas é que quando a gente deixa de cumprir as nossas obrigações, a gente nós estamos prejudicando a outra. Então, assim, alguém está sendo prejudicado com aquilo. Então, eu gostaria de ser o prejudicado? Eu gostaria que alguém deixasse de cumprir com as suas obrigações materiais e com isso me prejudicasse? Não. Então, eu sigo cumprindo com as minhas obrigações materiais. Ju, você quer trazer aí Bem pensado, muito bem pensado, onde ele está inserido no Evangelho. Não é isso mesmo. Como hoje é gravado, a gente precisa encerrar um pouquinho mais cedo, não dá para a gente se alongar como a gente sempre faz, gente, senão depois não entra no ar, tá bom? Então vamos para a nossa prece final. Um beijo no coração de todas vocês, viu? Todas... Beijo, beijo, beijo. Botando aqui nossa música. Tá. Então, querido Jesus, reunidos aqui mais uma vez em teu nome, nós te rendemos graças pelas reflexões de hoje. Cada vez mais profundas, nos convidando a sermos responsáveis pelo nosso adiantamento moral, pela nossa paz, por todos os valores que buscamos, mas sabendo que podemos repousar no colo de nosso Pai Celestial. Obrigada, Senhor Jesus, pelas palavras que atravessaram os anos, os séculos, os milênios e ainda hoje nos fazem sentir falta de estarmos ouvindo a Tua voz de perto. Obrigada, amigos espirituais que cuidam deste trabalho e que possamos, Senhor, sob o Teu manto, cada vez mais nos despertarmos e brilhar a nossa luz. Que assim seja. É isso aí, amigos queridos. Encerramos por aqui e nos vemos no nosso próximo encontro. Um beijo no coração de todos. Até mais.